estamos com uma turminha que vai ajudar a gente aí. Gabriel, vocês já conhecem das outras lives. O Maciel já participou de outras lives também. Só para quem não os conhece, o Gabriel trabalha com a gente, especialista AWS Linux. O Maciel, especialista de tudo, né? Brincadeira. O Maciel é um cara fera de dados, fera de Linux, fera de Windows, fera de banco. E nós vamos falar hoje de CI/CD, beleza? Automatização de deploy, né? Integração, deploy contínua, deploy integrado. E, cara, o Gabriel vai tocar pra gente aí, o Gabriel vai pilotar hoje os comandos, eu vou ficar aqui só no backstage, e fazendo pergunta, provocando, enchendo o saco, trazendo perguntas difíceis de responder. E o Maciel vai ajudar a gente aí também com os comentários, com as dúvidas e ajudando na explicação, beleza, senhores? Então hoje é um nível técnico um pouquinho mais alto, porque nós vamos começar a falar, hoje não vai ser do zero, vai ser do zero para CI/CD, mas não do zero para cloud e não do zero para tecnologia. Mas vale a pena assistir para todo mundo, porque se absorver 10%, é 10% de conhecimento absorvido. Melhor do que ver nego bebendo e cantando música ruim, né? Em alguns casos, né? Bora lá, Mateus, Gabriel, quer compartilhar aí? Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aí na live. Hoje, como o Flávio já disse, a gente vai falar sobre CI/CD, um assunto de deploy automatizado. Então, pessoal, para a gente começar aqui o assunto, vamos fazer essa imersão no assunto de deploy automatizado. Para quem não está familiarizado com o assunto de deploy ou deployment, deploy, simplificando, é você colocar alguma atualização ou uma implementação no ar. É você fazer desde uma simples atualização, como, por exemplo, via FTP, copiar e colar a sua nova versão de uma aplicação, ou até mesmo alterar alguns arquivos ali no seu servidor, já é um ato de fazer um deploy. Porém, com a evolução do mercado, a dinâmica de atualização tanto das ferramentas quanto das aplicações aumentou. Então, a demanda acabou tendo que ter as entregas ágeis. Então, o deploy precisava ser de uma forma mais rápida, para que você conseguisse ter uma entrega mais rápida e, assim, você reduzir os custos operacionais e questão de contrato também, você tem um tempo hábil ali para ter a entrega de softwares e de aplicações. Como era muito manual antigamente, então, quando a gente tem muita questão humana no meio do processo, as falhas também, consequentemente, acontecem. Então, por exemplo, como a gente tem aqui nos tópicos, tinha dia que poderia ter 50 deploys por dia, uma só pessoa, mesmo que ela saiba todo o processo que tem que ser feito, às vezes ela pode deixar passar alguma coisa, alguma atualização que precisa ser feita. Então, o deploy, muitas das vezes, acabava tendo falha. Além disso, às vezes depende de mais de um departamento, né? Aí o Maciel, que é mais velho, a gente não, né, o Gabriel, a gente que é mais novinho não, mas o Maciel, exatamente. Que é mais velho aí, já passou por essa história de, cara, você tem que mobilizar um monte de gente para fazer o deploy, como um monte de áreas, né? E como o deploy, ele geralmente ou constantemente, muitas vezes acontecia falhas, né? E ainda acontece em muitos lugares, fica ainda mais burocrático, né? Porque a gente tem que ter cuidados extras, cuidados redobrados para garantir que quando a aplicação suba não quebra, né? Fala dessa história aí, o Maciel, na época que tudo era mato, como é que era, como é que rolava aí o deploy? Então, era um terrível documento Word, né? De 30 páginas que você tem que seguir, aquela coisa horrível, passo a passo, você tem que pegar e fazer aquilo ali. E, obviamente, o ser humano não é bom, né, para essas tarefas, digamos, que são repetitivas, né, que muda só parâmetro, enfim, a gente acaba errando mesmo. E é por isso que vê essa agilidade, enfim, essas ferramentas novas para a gente automatizar. Obviamente, antigamente, se você fazia via script também, não tinha um Jenkins da vida ou outras ferramentas,
Acaba que você fazia na mão, né? Na mão não, desculpa, via um Bash da vida, um Python, que seja. É o que acaba Você se virava nos 30, né? Você se virava nos 30. O que também acaba sendo já uma automatização, de certa forma, Também, né? Sim. O princípio disso, né? Mas também nem Exatamente. todos os clientes gostavam também de ter script, né? Eles tinham que seguir aquela regra mesmo do docking, você tirar print, enfim, era depender muito de empresas também. Variável. É isso aí. Havia um grande conflito, né? A parte de desenvolvimento queria sempre melhorar, inovar, e a parte de infra queria manter a estrutura em pé, intacta ali, sem queda, sem instabilidade, né? Então acabava acontecendo esse conflito sempre entre desenvolvimento e a parte de infra ali. Sim. E em geral, as ferramentas em geral, a cobrança era em cima do pessoal de infra, do pessoal de ops, né? Não no pessoal de dev, porque o pessoal de ops tá ali para isso, entre aspas, estava ali para isso, né? E aí vem toda aquela história que a gente tem até uma live falando sobre DevOps e sobre a cultura DevOps, e o pessoal confunde muito, né? Cara, esteira, deploy, CI/CD, que é o que a gente vai falar hoje, deploy automatizado, não é DevOps. Ele é uma ferramenta que ajuda muito essa imersão, ou essa cultura do pessoal de infra com o pessoal de operações falar a mesma língua e chegar num estado comum. Já até coincidiu com o próximo slide, né? Que é a questão da transformação dessa nova visão de entrega ágil, né, entre uma boa comunicação entre a equipe de desenvolvimento e a equipe de operações, né. Igual o Fábio falou, muita gente acaba confundindo, né, achando que DevOps é uma área, mas em si a gente vê o DevOps como uma filosofia, né, uma cultura que veio, assim, para agregar entre as duas equipes, tanto a de desenvolvimento quanto a de operações. Por causa desse grande embate que eu acabei de comentar sobre as entregas ágeis, mas também tem que manter a qualidade da entrega. Não adianta você inovar, mas na hora que você coloca a sua aplicação no ar, a infra não suporta, ou alguma coisa está fora do lugar. Então, o DevOps é isso, é essa cultura entre as duas equipes para ser de uma forma mais prática e ágil e garantindo a qualidade da entrega final. A gente tem as duas comparações aqui tanto da forma tradicional quanto da nova maneira que a gente trabalha hoje em dia. Antigamente, como eu comentei, o provisionamento era totalmente manual, a configuração do servidor era manual, da aplicação também, os builds você tinha que fazer manualmente e os deploys também eram todos manuais. Ou seja, tudo é muito manual. Você tinha que ter uma pessoa ali fazendo todos os procedimentos, ou não só uma pessoa, várias pessoas, e isso também, se você tem muitas pessoas fazendo ao mesmo tempo, pode ser que também aumente a chance de acabar passando alguma coisa. Então, o gargalo era sempre nessa questão. Então, trazendo para o nosso mundo agora, como a gente trabalha hoje em dia, já é totalmente automatizado, os testes são automatizados, você tem disparos automáticos toda vez que o time de desenvolvimento faz alguma alteração, já deixa a estrutura pronta, que a gente já entra aqui no primeiro tópico de infraestrutura como código, que é um tema bem atual também, né, que a gente vem trabalhando, ou seja, você consegue transformar toda a sua infraestrutura como código, então você acaba conseguindo provisionar a sua estrutura de uma forma muito simples, não muito simples, requer um pouco de conhecimento, mas depois que você já pega o conceito e já tem uma base da sua estrutura, você consegue replicar ela de várias formas. Então, você também tem um gerenciamento da configuração, um gerenciamento dos arquivos que vão ser imputados no momento da atualização, e aqui os assuntos que a gente vai falar mais detalhadamente, que vai ser a integração contínua e a entrega contínua. Mais para frente, a gente tem os slides explicando certinho como funciona, e esse conceito, que também já entra a questão de testes automatizados, atualizações de banco também são automatizadas hoje em dia, não precisa ficar replicando um banco manualmente, pega um dump de um banco, joga para outro. Hoje em dia a gente consegue fazer esse refresh de uma forma muito mais automática e garantindo a entrega final. Exato, é claro que vai depender ali do nível de complexidade que você quer levar. Você pode ter uma esteira simples, né? Mas você pode ter esteiras extremamente complexas. A gente tá tocando um projeto onde, quando o desenvolvedor cria ali uma branch nova, para quem não é de dev, não estranhe aí os termos se não conhecer, mas é um bom momento para pesquisar. A partir do momento que o desenvolvedor vai começar a desenvolver uma nova funcionalidade, ele vai lá e cria uma nova branch. O que a gente faz? A gente tá lendo
o Git, o repositório, vê que uma nova branch foi criada. Baseado nisso, a gente já cria um ambiente, uma infraestrutura inteira de desenvolvimento, com todos os serviços e microserviços, de forma que aquele desenvolvedor vai poder trabalhar isolado. A gente cria um banco de dados, a gente pode criar o servidor de banco de dados, a instância de banco de dados, e deixar esse ambiente pronto. A partir do momento que esse desenvolvedor termina, ele vai mandar esse cara para produção, ele vai lá emerger esse cara lá na branch master, né? Novamente, não se preocupe com isso, mas para vocês entenderem, né? Ele termina o fluxo dele, que é o dia a dia dele, do desenvolvedor. Quando ele finaliza isso, a gente percebe, manda o ambiente para homologação, por exemplo, ou manda o ambiente, o deploy para homologação ou para produção. Então, assim, tudo isso é possível, basta ter criatividade de fazer e meter a mão na massa, né? Claro que não é tão simples quanto falar, né? Dá muito mais trabalho fazer, mas uma vez feito, acabou, né? Sim, pode ser. Isso aqui é um pouco que a gente já comentou agora também, né? Que DevOps não é só essa questão de automação. Na verdade, DevOps, enfim, cada um tem seu termo, mas é mais a questão de cultura, né? São de princípios que ela traz, e aí cada empresa vai lá e faz de acordo com o que ela, enfim, o foco maior. Eu adoro Maciel para isso, né? Maciel, defina DevOps com uma palavra. Para mim é empatia. Tem que ter empatia um pelo outro, e aí você, enfim, a partir da empatia você consegue exatamente pegar cada tópico desse aí, digamos assim, e você tentar achar a solução. E não só ficar apontando problema, né? Que quando a gente não tem empatia, a gente só aponta problema e acabou. Ninguém acha a solução. E fica aquela guerra eterna lá, em loop, e ninguém faz nada e não parte para a próxima solução. Aí eu acho que DevOps veio para dar uma chacoalhada e tem uma empatia mais pelo outro, ou seja, entre as equipes, e a partir daí você pegar e dar soluções. E essas soluções, digamos, são isso aí, tipo, reduzir os silos organizacionais, que a gente sabe que empresas, em geral, todas elas têm silos, e aí cada silo com as suas tarefas, com suas responsabilidades, e isso causa também aquela história de, não me meto aqui, que essa aqui é a minha esfera, se eu tiver problema aqui, vai causar um problema muito causando para mim, então não vem, enfim, essas coisas. Então, é sempre tentar ter um modo share, né, digamos assim, do problema, não ser uma pessoa só. Quando tem um problema, no fundo, são vários problemas e não só a única causa raiz, né, que é uma coisinha também que eu não estou tendendo, mas depois de um tempo para cá, eu meio que estou abolindo essa palavra de causa raiz. Que quando você tem um problema, em qualquer lugar que seja, pode ter certeza que vai ser um conjunto de coisas que ocorreram ao redor disso para chegar àquele problema. E não a única coisa só. Obviamente, quando tem um trabalho lá de performance, de tuning, tem uma causa raiz lá que você resolve, mas a partir disso aí, pode ter certeza que teve um conjunto de coisas que você vai conseguir melhorar, e não só aquilo para ocorrer. Isso desde falha humana até falha mesmo técnica. Então, eu tô meio que, hoje em dia, eu não tendo a falar essa questão de causa raiz. E aí você tem essa parte do modo share, de compartilhar mesmo, ownership, tem compartilhamento de ferramentas, ser mais colaborativo, por isso que hoje em dia tem um Slack aí da vida, entre outras N ferramentas que vêm para trazer mais essa colaboração. Ou seja, a colaboração é uma norma. A questão de falha, né, ou seja, ser totalmente blameless, não achar o culpado, enfim, no conceito SRE, ele traz essa questão de erro budget também, porque não existe nada 100%, né? Sempre alguma coisa ou outra falha, então aceita a falha como uma norma. Normal, desculpa. Mas não, obviamente, também dizer, sabe, já que eu estou citando isso, então vou deixar meu ambiente totalmente parado. Não é bem assim, mas é só para saber que falhas vão ocorrer e sempre vão ocorrer. É normal. E aí falando de CICD, né? Falando de CICD, poxa, detectamos uma falha em função de um deploy, uma falha qualquer. Poxa, vamos implementar um novo controle, um novo teste na esteira. A gente vai gastar só uma vez e o teste vai ser implementado infinitas vezes, enquantas vezes eu rodar o deploy, né? Exatamente, ou seja, espere e alcance a falha como um risco. Aí tem a questão que é um conceito também da SRE, que é a questão do SLO, que é um pouco diferente do SLA, que SLA, enfim, é aquele conceito que a gente sabe, que é mais a questão de o nível do serviço, o seu nível de serviço, baseado no seu erro budget. Quando a gente tiver uma live de SRE, a gente entra mais nisso a fundo, que só isso aí daria para conversa de uns 10, 15 minutos.
E aquela questão também de se apontar culpado, né, ou seja, blameless. Implementar, obviamente, hoje em dia a gente está no mundo ágil, ninguém quer mais aquelas mudanças gigantescas, vamos fazer isso tudo de uma vez só vamos entregar quando tudo estiver pronto, não. Sempre implementar mudanças graduais, porque aí, com isso você consegue ter mais agilidade e também entender mais o que está acontecendo no ambiente para melhorar também o ambiente, né? Você coloca algo no ar, coleta através de métricas, ou seja, tem que medir tudo, e a partir daí você consegue melhorar seu produto também. E só vai conseguir fazer isso se tiver toda essa agilidade que a gente vai comentar ao redor dessa live. Tem a questão de, obviamente, para se conseguir isso, tem que automatizar, ou seja, entra naquela questão de que DevOps não é só automatizar, é uma das partes, obviamente. Para você conseguir ter esse conjunto todo, tem que automatizar. Então, reduzir aquela questão do trabalho braçal do ser humano, né? Que no SRE a gente chama de toil. É um conceito em inglês que eles chamam que sempre tem que tentar reduzir o toil, né? Ou seja, inclusive no Google eles têm uma porcentagem lá de dizer, se você estiver fazendo, sei lá, 80% do trabalho como um toil, cara, tem que tentar de alguma forma automatizar isso para resolver. Obviamente vai ter algumas coisas que não tem para onde correr, como reuniões, esse tipo de coisa, mas se você vai lá, todo dia, vai e faz a mesma coisa, tudo manual, pode ter certeza que isso é muito provável que dê para automatizar. Claro, tem que ter né, porque às vezes para automatizar também demora muito, enfim. O brinco que se a gente vai fazer 2 vezes, já está na hora de você pensar se vale a pena automatizar. Né? Isso, E é o que você falou, né? Poxa, para automatizar eu vou gastar 1000 horas, e para fazer eu gasto 1 hora. Pô, será que compensa? Não é melhor eu fazer... Quantas vezes eu faço por mês isso? Eu faço uma vez por mês. Puta, dá para ficar uma vida inteira fazendo, automatizar sai mais barato, mais caro. Então a gente não pode esquecer disso também, né? Sim, não é que também tudo vai automatizar, né? Às vezes, enfim, tem que realmente ter na balança e fazer o trade-off. Sim. Mas a gente sabe que no dia a dia dá para, sim, automatizar muito. E aí vem a parte do Google, enfim, a gente aqui na Darry também, que sempre tem que ter um tempinho lá para tentar melhorar o nosso dia a dia, né? E, obviamente, medir tudo, né? Tem que realmente monitorar tudo. A monitoria, nesse caso, não é excesso. É sempre bom ter monitoria de disponibilidade, de erro, de estatística de incidentes e por aí vai, de performance, para você, enfim, quando colocar um produto no ar, você tem uma resposta mais rápida, né? Que também é aquela questão, como a gente sabe que vai errar, não é questão de se, é uma questão de quando, então a gente sempre tem que tentar reduzir, que quando tiver erro, voltar logo o serviço, né? E isso é primordial, a gente tem que ter medição. E que o erro aconteça na fase de pré-prod, né, cara? Né? Também. O erro ele tem que acontecer, quando a gente falar de CICD, tem a esteira, então tem que quebrar lá em homologação, não tem que quebrar em produção, né? Porque aí, e aí a gente mitiga muito a possibilidade de disponibilidade do serviço em produção, né? Lembrando que hoje em dia, né, pessoal, tem até uma questão, né? Homologação hoje é produção, né? A gente tem cliente, por exemplo, rodando com 30, 40, 50 desenvolvedores no ambiente de homologação. Então, quando a homologação para 50 pessoas, é mais do que muito escritório por aí. Então, aí a gente pode até ter fases intermediárias para esse cara aí, para poder... a homologação hoje é produção de algo, né? Beleza, seguindo aqui, a gente tem o primeiro tópico de tudo isso que a gente falou, que é a parte da automação, a parte de contribuição, que a gente tem a parte do CI, ou CI, que é a Continuous Integration. A Continuous Integration é o passo que a gente utiliza para ter um recurso operacional de testes e que você consiga ter as informações de como está o andamento da sua aplicação, ter a colaboração ali do seu time de desenvolvimento. Aqui eu acho que é a parte mais importante do começo do DevOps na sua concepção de trabalho. Basicamente, a gente tem a Continuous Integration para minimizar os erros na entrega final da sua aplicação, do seu software ou do seu recurso computacional que você vai desenvolver ali. A gente tem esse funcionamento aqui para vocês verem que isso aqui é contínuo, tá? Não é sempre uma esteira única nessa parte da integração. Por quê? Porque a gente só vai fazer a liberação final para o delivery, que a gente vai falar mais para frente, quando a gente ter certeza que essa integração contínua está ok e que ela pode ser entregue
para o recurso final, para o usuário final. Então, isso aqui é realizado de uma forma contínua, sempre tem que haver um feedback contínuo disso, e também quem trabalha nessa área de desenvolvimento, junto com a parte de operações, tem que ter ciência que essa parte de integração contínua, como o próprio nome já diz, ela deve ser, sim, contínua. Por exemplo, o seu time de desenvolvimento pode ter 50 pessoas ali. Vamos supor que cada um mexeu em alguma parte do código durante um mês ali, fez as suas alterações, e aí, depois de um mês, todo mundo resolve mandar esse código de uma vez só. Se a gente não tiver uma ferramenta de controle de versionamento, que é essa segunda imagem, se a gente não tiver um controle de versionamento desse código, fica muito difícil você conseguir organizar a sua aplicação, a sua linguagem, e, consequentemente, quase certeza que isso vai quebrar alguma coisa na sua aplicação na hora de você fazer a construção dela, que já é o terceiro tópico aqui, que é a questão do build. Gabriel, ferramenta de controle de versão aí, dá um exemplo. Bom, acho que aqui é o que pode ser mais comum para o pessoal que conhece um pouco da área. Ferramentas de controle de versionamento, nós temos o Git, GitHub, Bitbucket, e para finalizar a questão da Continuous, com o controle de versionamento, a primeira regra básica, quando você vai começar a trabalhar com a Continuous Integration, é você ter a sua integração contínua com o seu time de desenvolvimento no seu controle de versionamento. Ou seja, quando o time de desenvolvimento faz uma atualização no controle de versionamento, a gente chama de commit. Então, esse commit tem que ser realizado pelo menos uma vez ao dia. Pode ser uma mudança. Aí eu acho, Gabriel, até por causa do tempo, cara, acho que vale a gente voltar depois só sobre Git Flow, né? Só sobre o fluxo de Git, quais são as boas práticas tal, e tudo mais. Pode ser. Aqui a gente tem a parte do build, que é a construção da sua aplicação, onde você faz a construção dela. Você pode rodar alguns testes para ver se a sua lógica, se a sua aplicação rodou corretamente. E aí você tem o report. O report é se o build deu certo, se o build deu errado, qual parte que deu errado. Então, se aqui deu errado, você não faz a parte final aqui, que é o release, né? Que é a parte de liberação do recurso final ali pro contínuo delivery. O build aí, só para dar uma força, né? Eu acho que eu não sei se deve ter uma definição para isso, né, Maciel? Mas assim, eu entendo o build como, cara, preparar a aplicação para rodar. Em geral, um dos passos de build mais importante para boa parte das linguagens de programação é compilar o código, né? Isso. Eu não sei se tem uma definição. Qual é a definição para build? Eu acho que é construção. Não, tradução, mas uma definição, assim, defina o que é build num processo de CI, por exemplo. Isso é verdade. Acho que tem muita metodologia. Resolver dependências, às vezes você tem que resolver dependências, se for o caso, uma lib, alguma coisa assim, né? Embutir a lib. Sim, exatamente. É a construção ali da sua aplicação. Aí, passando toda essa parte de integração contínua, de feedbacks, beleza, consegui fazer minha aplicação, consegui passar pelos builds, pelos testes corretos, quero fazer a liberação dela para o meu ambiente. Então, a gente tem os dois métodos, que é a outra parte da sigla, né? Primeiro nós temos a CI, que é a integração, e aqui a gente tem os dois conceitos de entrega, que é o Continuous Delivery e a Continuous Deployment. Vocês podem ver que elas praticamente têm os mesmos passos, só que elas não são a mesma coisa. Aqui, a gente tem a aplicação construída, né, que foi gerada no passo anterior, na Continuous Integration. Após a gente gerar, quase 90% dos casos, a gente faz um ambiente de stage, né, de teste para o cliente, onde você vai realmente testar a sua aplicação na infraestrutura. Então, primeiro você cria a sua aplicação, depois a gente joga ela no ambiente de teste, no ambiente de controle de qualidade, para ver o funcionamento da sua aplicação o mais próximo da sua infraestrutura final. Então, geralmente a gente tem essa palavra, né, staging, que é esse ambiente que a gente utiliza. E, geralmente, essa parte aqui, 90% dos casos, é automática, porque, como é um ambiente de testes, não faria sentido a gente toda hora ter que ter uma atualização ali, manual, para o cara ter que aprovar para ir para o ambiente de testes. Claro, a gente tem clientes nossos que precisam
como o Flávio disse, tem ambiente de homologação que tem 50 colaboradores trabalhando ali, então, dependendo do ambiente, a gente tem que ter sim essa aprovação. Mas geralmente o primeiro ambiente de testes mesmo, por exemplo, um dev da vida, a gente geralmente faz de forma automática. E isso é o mais comum mesmo. Dev é automático e a homologação tem que ter a pessoa tem que autorizar, né? Para ver se pode ir ou não. A validação de alguém ali, né? Mas tem casos Isso, de cliente que quando dev vai automático, né? Que aí você faz ali a esteira completa, né? E até o continuous delivery. E aí, mas tem casos que o cliente pede não, para ir para homologação, como a homologação muita gente está usando, às vezes o próprio cliente final está homologando, né? Está testando, pede também uma aprovação de alguém. Então, assim, ele vai lá e vai testar no ambiente de desenvolvimento e tal. Então, vai depender muito do negócio, como de tudo que a gente fala aqui, né? Mas essa questão do D, porque normalmente fala CI/CD ou CI/CD. Então, o DC Delivery ou Deploy é uma coisa que é bem confusa, né? Sempre confusa para muita gente, tal, tudo. Mas acho que o modelo e o exemplo foi bem prudente trazer esse desenho para mostrar essa diferença. Gabriel, parabéns. Eu trouxe esse desenho porque eu pesquisei bastante, né, tanto para o artigo que eu escrevi, quanto para a apresentação de hoje, então eu vi que muitas definições traziam, uma hora trazia delivery, uma outra hora trazia deployment, então eu acabei trazendo esse desenho aqui para a gente ter só a noção. O conceito é o mesmo, você vai fazer a entrega, mas de um lado você vai fazer a entrega com aprovação final, que é essa aprovação final aqui antes do ambiente de produção, e a outra você vai fazer de uma forma totalmente automática. Então veja, pessoal, olha só, olha o nível que a coisa chega, né? O nível chega assim, o desenvolvedor pode, se a gente assim quiser, o desenvolvedor pode ir lá no código, comitar a mudança, e automaticamente esse código vai ser resolvido dependência, compilado, preparado, modificado, a modificação tem que ser feita, enviado para criada lá release, criado pacotinho, como seja lá como for, enviado para desenvolvimento, e se a gente quiser, também ser enviado direto para a produção. Então, a gente pode até mandar para a produção e num passo no meio do caminho, a gente pode ter até criação de infraestrutura, então eu posso até criar um servidor de homologação novo, criar um servidor de produção apartado, a gente vai falar sobre esses métodos, e, cara, e mandar para produção. Então, assim, a gente tem casos de cliente fazendo realmente 50 deploys por dia, cara. O cara tá mudando ali, tudo bem que tem um pouco de exagero também, às vezes o cara de front-end, né, muda uma cor, ficou ruim a cor, muda de novo e tal, mas tem de tudo, e tecnicamente é totalmente possível. Então, o desenvolvedor, ele mexe na ferramenta que ele estava acostumado. Agora, o CI, ele vai até o ponto que a gente prepara a build, ou seja, que a gente prepara o deploy para ser enviado. Então, era muito comum no passado a gente ver o pessoal de desenvolvimento já fazer tudo até o CI, e aí pegava aquele pacotinho e dava para o cara de Ops, para o cara de Ops seguir o Word de 30 páginas. Imagina o desespero que os desenvolvedores ficam se remoendo para fazer quando ele tinha que fazer isso, né, cara? Então, agora falando aí das ferramentas da AWS para fazer essa coisa acontecer. Isso. Para a gente trazer um pouco para o nosso mundo da AWS, quando você faz a junção do CI e do CD, geralmente a gente chama ele de CI/CD pipeline, ou seja, você tem os estágios, tanto do seu CI quanto do seu CD, então você acaba fazendo uma pipeline. Em questão de historiamento, de história, assim, conhecimento, pipeline, a tradução é conduto de óleo, tubulação. Então, dá essa alusão de você fazer um estágio de uma forma única e como se fosse uma esteira mesmo de deployment. Então, aqui a gente exemplificou, né? Aqui a gente tem um serviço da AWS para fazer exatamente uma pipeline, que é o AWS Code Pipeline, que pode fazer a integração com o seu source, ou seja, onde o seu código da aplicação estará hospedado. Aqui eu dei um exemplo do Code Commit, talvez não seja tão conhecido pela comunidade de desenvolvimento, mas ele é novo, né? É o Git da AWS, ele é relativamente novo, né? Exatamente, trazendo as funções de acesso via IAM da própria AWS e acesso de terceiros também. Aí aqui é a primeira parte, que é o source, que a gente viu lá na parte do CI, junto com a parte de build e a parte de testes, que a gente tem um serviço da AWS, que é o Code Build, que eu acho uma ferramenta bem interessante. Ela provisiona uma máquina para você ali no momento do build, ou seja, você pode escolher buildar sua aplicação em Windows, Linux,
Perdão, Ubuntu e Amazon Linux. Se eu não me engano, são essas 3 opções. Na hora de que você usa o Code Build, nela você pode, como o nome já é sugestivo, buildar a sua aplicação e realizar os testes ali unitários para ver se sua aplicação funcionou e se ela está pronta para ir para delivery. Na prática, pessoal, o Code Build é uma abstração ali, por baixo dos panos você cria ali o passo a passo, ele cria um container, faz o que tem que fazer e morre, o que é muito legal, que isso fica extremamente barato, né? E extremamente rápido também, porque ele te dá muito recurso computacional quando você precisa, se é que você precisa, né? Então você consegue ter uma build rápida, só que você não precisa ficar com, igual no caso, só para falar aí, a galera usa muito Jenkins, né? O Jenkins é uma ferramenta muito antiga que faz tudo isso, só que o Jenkins roda em EC2, né? Então você tem ali, em geral, o recurso reservado durante todo o tempo. Tem hoje como você já automatizar o Jenkins, né? Então você criar, por exemplo, um processador do Jenkins, ou até usar o AWS Code Build no Jenkins, mas usando dessa forma a gente faz uma pipeline de CI/CD 100% serverless, né? 100% Exatamente. de gerir sistema operacional e tal. Tanto que a questão de precificação do Code Build, você só paga pelo tempo unitário que você está usando a máquina ali para buildar a sua aplicação. Ele cobra pelos minutos que roda o Code Build, e a AWS ela te dá, se eu não me engano, 100 minutos de build grátis no Code Build. Então, se você quiser, dá para buildar bastante coisa, né? Exatamente, se você quiser testar ali um build antes, de uma forma estudantil, ou se você quer realmente entrar no mercado, você pode usar o Code Build ali para brincar um pouco e fazer aquela imersão nesse conceito de Continuous Integration. É bem legal mesmo. Também tem o recurso de você usar a imagem customizada, né, no ECR da AWS. Então, você pode usar uma imagem sua, por exemplo, minha aplicação tem um comportamento específico, uma ferramenta específica que é instalada no Linux. Você pode gerar uma imagem, mandar para a AWS no ECR, e aí você pode falar que o Code Build vai usar essa minha imagem para buildar a minha aplicação. Só para puxar o ponto aí, de quem não viu ainda, não falou sobre isso, o ECR ele é um cara para imagens Docker, tá? Então você consegue criar sua imagem Docker, ele é como um Docker Hub, só que privado da AWS. Isso, exatamente. Aí aqui a gente tem a parte do Continuous Delivery, que é a parte que você faz a entrega, né, da sua aplicação. Então, a gente pode perceber que a Continuous Integration e a Continuous Delivery se juntando, a gente tem uma pipeline completa com todos os estágios. Ou seja, a gente tem um ambiente de teste primário, que pode ser... Aqui é uma abstração bem simples, tá, pessoal? É só um deploy simples, uma pipeline simples que pega minha aplicação, por exemplo, o Node.js, faz o build, faz os testes e manda para o meu ambiente de desenvolvimento. Lá eu tenho uma máquina EC2 que já tem instalado os recursos, né, computacionais necessários para rodar uma aplicação Node, por exemplo, e o code deploy fica a caráter de fazer esse deployment nas máquinas, né? E aí eu posso ter uma aprovação, né, entre o staging, entre a homologação e a produção, eu posso ter ali onde tem aquela setinha ali, põe o mouse na setinha entre staging e produção. Aqui, pessoal. Aí eu posso ter um passo de aprovação, o Code Pipeline suporta aí o passo de aprovação, então eu posso ter uma aprovação entre um e outro, 1, 2, 3, 4 pessoas tem que ir lá e falar ok para poder ir para produção, né? Exatamente, pode jogar, por exemplo, para desenvolvimento, fiz todos os testes, os clientes aprovaram, joga para produção. Aí vou lá no pipeline, no Code Pipeline, faço a aprovação, ele manda para o ambiente real, né, de funcionamento, que é a produção, e a gente pode ter o mesmo fluxo de deploy, que também aponta para as máquinas EC2. Como eu disse, aqui é uma abstração bem simples de um funcionamento, você pode ter outros stages, outros passos, é um assunto que a gente pode ficar com uma outra apresentação inteira, né? Posso criar coisa e tudo mais. Toca fogo aí. Então, beleza. Aqui é só trazendo umas vantagens de você usar a pipeline. Você tem uma automatização benéfica, porque você não vai ter tanto contato humano com sua esteira de deploy, então você tendo menos contato, você pode ter menos erros. Menos erros, sua entrega vai ser mais rápida. Isso vai trazer ganho de entrega da sua aplicação, custo operacional e etc. Você faz a fácil integração de pequenas atualizações. Então, um conceito do DevOps, né, como o Maciel disse, você atualizar pequenas partes da sua aplicação de uma forma rápida e contínua. Aí entra aquele ponto, né? Se eu quebro minha aplicação em 50 pequenos microserviços,
eu não tenho automatização, uma esteira de automatização, imagina, fazer aquele procedimento, ter um documento de 30 páginas, Maciel, para cada microserviço, e cada vez que eu vou mexer no microserviço... Inviável, né? Não dá mais, Fica inviável. Não dá mais, né? A real é que não exatamente. Dá. O mundo é outro, né? E vai ficar mais ainda depois do... Aqui na parte do desenvolvimento, os seus desenvolvedores, quando você tem um CI/CD, o seu time de desenvolvimento, ele fica focado apenas em colocar novas features para funcionar. Então, o desenvolvedor, ele não tem aquela preocupação de fazer a aplicação e levar até a produção. Isso é feito de forma automática. Então, o seu time consegue ficar focado ali, né, nessas novas funcionalidades que ele desenvolve ali. No negócio. Né? Também, exatamente. Você também tem uma concentração de logs, tanto de testes, as atualizações que foram feitas, se o deploy funcionou, se o deploy não funcionou, por que não funcionou. Então, você tem uma concentração ali de logs e fica transparente para você o que está dando certo ou o que está dando errado. E para finalizar, eu acho que um dos mais importantes é que bugs, inconsistências, você consegue identificar antes de colocar definitivamente em produção. Então, o seu usuário final, ele acaba não sentindo alguma instabilidade e acaba recebendo sempre uma entrega de qualidade. Ele acaba recebendo o produto final que já passou por todos os testes automáticos, testes unitários, testes, por exemplo, de uma equipe de controle de qualidade. Então, essas a gente vê aqui como a pipeline traz vantagem no desenvolvimento de aplicações novas, né?